Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Segura essa atmosfera, querido. Segura, glorifica o Senhor. Louva ao Senhor. Ele é digno de todo louvor e adoração. Ele é vitorioso. Não há nada que seja difícil demais para Ele. Não há nada que seja impossível para Ele fazer. Aleluia! Ele opera na área do sobrenatural. Ele opera em cima dos impossíveis. Aleluia! 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 Tem um trecho da palavra que fala assim, ó, diga ao fraco, eu sou forte. Eu sou forte. E quando ele recebe essa palavra, não é pela condição dele, porque Deus disse assim, ó, não é mentira que você é fraco, não. Ele realmente era fraco, mas fala, eu sou forte. Porque a nossa força não está em nós mesmos, na nossa capacidade, na nossa inteligência, na nossa vontade, mas está na palavra dele. E quando ele diz, eu te fortaleço, meu irmão, minha irmã, não há desafio que possa parar você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, boa noite. A paz do Senhor é uma bênção, né? Estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos assentar aí um pouquinho. Amém? Eita, que bênção, que atmosfera maravilhosa. Chega. Legal. Amém, irmãos? Hoje a gente está com uma aula demonstrativa do Rema. Quem aqui já fez o Rema? Deixa eu conhecer você. Amém? Bom, eu falo sempre que o Rema mudou minha vida. Amém? Então, assim, você passar ali por essa escola, meu querido, e você descobrir tudo que a palavra, ela transforma em sua vida e você ter experiências com isso, meu irmão, isso te transforma de um jeito que você não consegue mais voltar a ser a mesma pessoa. Muda dentro de você. Sabe, a palavra, ela realmente transforma. E quando a gente fala de Centro de Treinamento Bíblico Rema, a gente não está falando de uma escola simplesmente teológica, não é assim, ficar no campo assim do filosófico, né? Muito. Não, irmão, é um centro de treinamento bíblico, é prática. É você pegar essa palavra e aplicar na sua vida. E ter experiências com isso. É você perceber na sua caminhada que a palavra de Deus tem poder. Ela é viva e eficaz. Amém? Então, assim, uma das matérias que tem no Rema é justiça de Deus. E é a matéria que a gente vai falar um pouco hoje. Assim, vamos dar uma passada por ela, porque não tem, assim como a gente demonstrar, né? São várias aulas, praticamente 2 semanas de aula que você tem. 4 horas mais ou menos por dia, né, que se tem essa exposição para esmiuçar tudo isso. Então, vai ter muita coisa assim que a gente não vai conseguir dar aqui, por causa do tempo, mas os irmãos vão perceber, né, sentir um pouco o gostinho assim, e ver como isso impacta a nossa vida. Amém? Vamos lá então para o nosso texto. Amém? Vou pegar minha colinha aqui. Em Romanos, capítulo 3, versículo 21. São textos assim que os irmãos conhecem muito, né? Tem muitas vezes assim, isso é repetido muitas vezes, só que há muita religiosidade em cima disso, sabe? E muita coisa que eu tinha, eu digo isso porque assim, desde jovem, né, assim, mais ou menos adolescente, eu conhecia a Deus e comecei a buscar caminhar com Ele.
E aprendi muitas coisas ao longo do tempo, mas, irmãos, tinham coisas que eram meio nebulosas para entender, sabe? Essa parte da justiça de Deus mesmo era algo para mim que foi assim, algo que eu tive que tratar. E foi uma bênção, sabe? O conhecimento da palavra ali, da escola da palavra pura, para poder vir um rema, sabe? Aquela coisa para clarear e mudar a minha percepção. Isso destravou muita coisa em minha vida. Amém? Por que é tão importante a gente estudar a justiça de Deus? Porque ela afeta a nossa caminhada com Deus em todos os momentos. Meus irmãos, isso é tão importante que em Efésios, quando Paulo fala da armadura de Deus, ele cita a justiça. Ele fala para a gente se revestir da justiça. E ele compara a justiça de Deus como uma couraça. Você já viu aqueles filmes assim antigos, romanos, que tem que aquele soldado romano ficava com aquela couraça assim, que protegia os órgãos vitais ali? Ele vai para uma batalha e se ele não usa aquilo, o coração, o pulmão, o rim fica tudo exposto ao ataque do inimigo. E você vê que é pesada, né? Era uma armadura assim rígida, pesada, que eles usavam e tudo para poder encarar as batalhas que se seguiam. E aí, quando ele se revestia daquilo, né, ainda que viesse um golpe, mas aquele golpe pegava ali e resvalava, protegia o soldado de um ferimento que muitas vezes era potencialmente mortal. Deixa eu te falar, irmão, quando a gente fala de justiça de Deus, é muito comum as pessoas pensarem logo, Deus é juiz. E aí já pensa nele, sabe, com um martelo na mão, pronto para bater o martelo e mandar o sujeito para o inferno. Olha, seu lugar não é aqui não, vá-se embora, vai para o inferno. Aquele Deus rigoroso que é muitas vezes passado por nós, para nós assim, né, pelo mundo e tal, de uma forma geral, a religiosidade demonstra isso, mas a palavra nos ensina uma justiça de Deus diferente. A verdadeira justiça de Deus, que expressa o caráter de Deus. Ele expressa o amor de Deus para nós, em nos acolher. Amém? Então diz aqui o texto, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé. Eu queria que os irmãos guardassem isso. A justiça de Deus é pela fé. Amém? Que a palavra diz aqui. Em Jesus Cristo, não é qualquer fé. A justiça de Deus é pela fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem. Ah, mas é para uns e para outros. Não. É para o filho preferido de Deus. É para aquele irmãozinho ali que ora. É para ele só? Não. É para todos e sobre todos os que creem em Cristo Jesus. Porque não há diferença. Aí vem o versículo que todo mundo costuma ouvir. Esse daí eu acho que vocês sabem de cor. Né? É muito repetido. Se você pegar assim, é até interessante se a gente fizesse uma dinâmica, dissesse assim, ó, quem é que sabe esse versículo de cor? Aí todo mundo ia responder, ei, por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É a mesma coisa, quando você vai falar de justiça de Deus, que vai lá, não, mas eu sou justo. Não, irmão, peraí. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O cara me solta isso. Só que aí você pergunta, e você sabe o versículo seguinte de cor? Sabe? Você sabe, porque esse daí é bem batido, todo mundo sabe, né? Condena assim, sabe? Pega a gente assim, joga lá para baixo. Aí vem o versículo seguinte que diz o quê? Sendo o quê? Justificado. Como é que é, rapaz? Então a condição não para no primeiro, todo mundo pecou, tá certo, todo mundo pecou, mas qual é a segunda? O versículo seguinte fala o quê? Justificado. Aleluia! Justificado. Você crê em Jesus, meu irmão, minha irmã? Amém. Você crê? Amém. Então você é o quê?
Você é justificado. Você é justificado. O que é que você entende como justificado? O que é que acontece quando alguém que tem culpa, né, ele cumpre uma pena e a partir daí existe uma coisa chamada impunibilidade. Ninguém pode culpar ele mais por aquela pena. Não tem como culpar mais, porque aquela pena já foi cumprida. Meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa sobre a justiça de Deus. A gente era merecedor disso, dessa pena. Realmente. Está entendendo? E alguém pagou a pena em nosso lugar. Amém. Suponhamos que fosse possível aqui eu cometer uma pena de morte. Certo? E de repente um dos irmãos chega e diz, não, peraí, eu vou no lugar dele. Se fosse possível. A nossa lei não permite isso. Mas se fosse possível. Teria havido uma execução? Teria. Alguém iria morrer por aquele crime. Mas depois de morrer alguém, então houve um ato, houve um crime, houve algo que foi danoso e de repente, mas houve também uma vítima. Alguém sofreu aquilo ali. Alguém foi punido por aquilo ali. E a partir daquele momento, aquilo é apagado. Acabou. Impunibilidade. Então hoje nós temos impunibilidade. Porque alguém morreu em nosso lugar. Vocês conseguem entender isso, meu irmão? Então, porque sendo justificados gratuitamente, custou alguma coisa para você? Você teve que fazer alguma coisa, teve que, sei lá, subir uma escadaria de joelho, né? Se vestir de forma estranha, deixar a barba crescer. Você teve que fazer isso para ser justificado? Sabe, irmãos, isso para mim, eu não sei se para você, mas para mim isso foi muito libertador, porque eu deixei de pensar na justiça de Deus como algo performático. Ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa para ser aceito. Eu preciso fazer alguma coisa para Deus gostar de mim, para Deus ir com minha cara. Eu preciso, sabe? Meu querido, você recebe essa justiça pela fé. Você é justificado pela fé. A palavra fala de muitas coisas que a gente pode crescer, né? E ser experimentado. Por exemplo, a nossa fé, a gente é convidado pela palavra para crescer de fé. Crescer em fé, de fé em fé, de glória em glória. Você é chamado para isso. A palavra fala que você pode crescer em amor também. A experimentar o amor a cada dia, crescer mais o amor pelos irmãos, o amor pelas pessoas. Amém. Mas, meu irmão, justiça diante de Deus. Você nunca vai ser mais justo do que você é hoje quando você aceita Jesus. Eu pergunto, irmão Saul, você é brasileiro, né? Por nascimento. Nasceu no Brasil. Então você nasceu no Brasil, te registrava brasileiro. Aí você passou a ser mais brasileiro quando você chegou e completou 15 anos, é isso? Não. Então você é mais brasileiro quando você serviu ao exército, é isso? Quando você começou a votar? Você é brasileiro por nascimento. Você é justo por nascimento. Houve um nascimento para você. Sabe aquele batismo, quando a gente pensa assim, ó, na figura do batismo de você ser mergulhado nas águas, porque ali você morre. Você morre ali. Para que venha uma nova vida. Amém? Amém? Quer ver uma ilustração na palavra que a gente pode pegar? Pensa, por exemplo, na mulher que foi apanhada em adultério. Né? Eu não vou me estender muito a respeito dos tópicos da lei, porque assim, no curso mesmo, né, você vai ver muito o objetivo da lei, o tempo da lei, quanto a lei vigorou, tudo isso em detalhes. Amém? Mas naquela época lá, quando Jesus disse, eu vim para cumprir toda a lei. Amém.
Eu vim para cumprir a lei. Aí chega uma mulher lá e o pessoal já querendo fazer uma pegadinha com Jesus, pega a mulher. A mulher foi levada em adultério. Já teve assim uma distorção, porque se você pegasse em Levítico, você ia ver que em Levítico fala que o homem e a mulher deveriam ser levados e apedrejados. Mas só pegaram a mulher. Certo. Leva a mulher lá. Aí diante de Jesus, aí começaram a inquirir, porque era uma pegadinha. Queriam que ele fosse contra a lei de Moisés. Jesus começou a escrever com o dedo e depois olhou para ele e disse, olha, tá certo. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí diz que começou todo mundo a ir embora, começaram os mais velhos, nós estamos soltando a pedra, até que só ficou ele. E ele chega para a mulher e diz o quê? Mulher, onde estão os seus acusadores? Aí a mulher, não sei, Senhor. E qual foi a resposta de Jesus? Eu também não te condeno. A única pessoa diante daquela sentença que poderia condenar, que era Jesus, que era o único que não tinha pecado. Quem é que não tinha pecado ali do meio? Só Jesus. E ele diz o quê? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então aquela mulher, ela salvou de ser morta. Mas Jesus veio cumprir toda a lei. Veio cumprir toda a lei. E por que não foi morta aquela mulher? Porque Jesus morreu no lugar dela. Conseguem perceber isso, irmãos? Jesus, ele morreu no meu e no seu lugar. Sabe aquele pecado, aquela culpa que às vezes o diabo tenta jogar? Porque eu vou dizer, crente culpado é crente condenado, quando o cara sente crente condenado, meu irmão, não vai para lugar nenhum. Não vai, enquanto você não absorver isso, enquanto você não se encher da palavra, a ponto de vir essa certeza de que você é justo, você talvez nunca vai experimentar aquilo que Hebreus fala, chegando ousadamente ao Santo dos Santos ali. Ousadamente. Meu querido, quem é que tem filho aqui? Não é? Aí você pega assim, você tem um filho dentro de casa, aí você já viu assim, você recebe às vezes uma visita, a visita fica limitada às vezes a determinados cômodos da casa, né? Ela vai ali, o acesso dela é muito mais... Mas e seu filho? Seu filho transita pela casa em qualquer cômodo. Ele entra no seu quarto, às vezes ele mexe no seu guarda-roupa, mexe nas coisas e tal, vai para a geladeira, pega o que ele quer. Por quê? Porque ele está na posição de filho. Amém. Como é que você vai agir, irmão? Tem uma vida que você é chamado para se manifestar. Você é chamado para reinar em vida. Como é que você vai reinar em vida condenado? Se Deus não te condenou. Se Deus morreu por você para que você tivesse salvação. E não só isso, para que você fosse justificado. Aí vem esse versículo seguinte, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Então foi derramado sangue. Não foi de graça, irmão. No sentido de que assim, foi de graça para nós. Mas não quer dizer que tenha saído sem custo nenhum, não. Ele se entregou, ele se esvaziou. Você já parou para pensar, meu irmão, que no céu tem um homem vivendo lá no céu. Para que aqui na terra tivessem homens com o Espírito de Deus. Você sabia que tem pessoas aqui na terra com o Espírito de Deus? O plano foi perfeito. O projeto foi perfeito. Entende isso? Então como é que eu vou caminhar nessa verdade? Às vezes você vê essas orações, né? Aí um ambiente mesmo, eu estava lá, e Senhor, eu sou, assim, a gente vê o irmão até com o coração contrito diante de Deus, mas às vezes falta um entendimento e fica, Senhor, tem misericórdia, porque eu sou um pobre pecador. Eu digo, meu Jesus, vou ter que chamar aqui, fazer um apelo aqui para esse irmão, para ver se ele se levanta na condição dele. Você foi justificado. Há uma aliança, alguém trocou de lugar. Sabe quando houve uma aliança de sangue, que é outra matéria do rema?
Alguém trocou de lugar com você, alguém pegou o sangue dele aí, derramou por você, para que você pudesse ser um com ele. Aleluia. Sabe, ele uniu a sorte dele com a sua. Qual era a sua sorte? Morte. Qual era o seu destino? Morte. Ele uniu o destino dele com o seu, para que você pudesse participar do destino dele. E o destino dele é vida. Sabe quando Deus fala ali em Isaías, e ele começa a colocar, né, uma figura de juiz, né, colocaria um juiz, e o juiz é aquele que mede. Ele é feito para medir os padrões. Olha, você está andando, como Paulo fala para Timóteo. Timóteo, seja como obreiro aceitável. Você foi criado, é interessante a gente partir disso, porque lá em Gênesis, fala que quando Deus criou o homem, eu estou assim, pegando, sem pegar as referências aqui, no Rema, na aula, a gente lida com muitas referências bíblicas, eu tenho todas aqui, irmão. Mas assim, a título de ganhar tempo, eu estou citando aqui só para vocês se posicionarem, mas é em 1:27. Quando Deus começa a colocar, que ele vai fazer a criação do homem, ele começa a falar. Antes de criar o homem, ele cita, né, e já começa a falar da terra e começa a colocar ali, olha aí, a terra frutifique e dê frutos, e começa a falar dos vegetais e começam a vir, né? As águas, ele começa a falar a respeito das águas para que hajam peixes e animais e tal. Ao ar, a mesma coisa, mas quando ele vai falar com o homem, ele se vira para ele mesmo. Ele diz assim, façamos. Ele não falou com nenhum elemento, ele falou com ele mesmo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse é o plano original de Deus. Tornar você a sua imagem e semelhança. Aí eu pergunto para você, Jesus é condenado? É um pecador? É um miserável? Como é que você, tendo uma vida em comum com ele, você pode se sentir assim, meu irmão? Ele começa a colocar isso, olha, façamos o homem. E começa a desenhar isso. Né? E o homem é criado, cheio. E o verbo que é usado é o damush, se eu não me engano. Em hebraico, assim, a tradução seria mais ou menos como essa, damush, que significa operar da mesma forma. Meu irmão, você não tem um espírito diferente do que Jesus teve, não. O Espírito Santo que habita de você é o mesmo que vivificou Jesus Cristo. Amém. Você consegue ver, perceber a condição de nobreza, de riqueza que Deus te colocou. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Deus chega ali para os alunos e diz assim, olha, vós sois a luz do mundo. Aí eu pergunto para você, tem alguém que pega uma lanterna e coloca para trás? É isso? É assim que a gente faz? A gente pegou uma lanterna aqui, pega a luz assim e joga para trás, é isso? A gente coloca o quê? Para frente. Projetando para frente. Deus te projeta para um futuro, irmão. Deus te projeta para você avançar nele. Para você conquistar, para você agir como filho. Você não é chamado para ficar encolhido no seu canto dizendo, oh meu Deus, mas sou culpado. Então não. Se você se arrependeu, se você aceitou a salvação de Deus, até no Antigo Testamento era assim. Você pega, por exemplo, 2 reis, Saul e Davi, os 2 primeiros reis de Israel. Aí você tem 2 homens que foram escolhidos por Deus. Alguns assim acham que Saul não foi escolhido. Não, Saul foi escolhido. Tanto quanto Davi. Tanto quanto. Aí a Bíblia fala que Deus deu o Espírito Santo, assim, pôs sobre eles o Espírito. Repousou sobre eles. Sobre Saul e sobre Davi. O Espírito não estava assim só sobre Davi não, irmão. Quando Saul foi ungido rei, Deus não negou ali o Espírito para ele não. Ele foi cheio. A Bíblia fala de que ele profetizou e tudo. Eu pergunto para vocês, moralmente, vamos pensar aqui moralmente, aí a gente vai para aquela parte de você ser performático, de você, né, ir na força do seu braço. Eu pergunto, moralmente, quem foi o rei mais digno? Se você parar moralmente falando. Porque Davi cometeu um assassinato, pegou lá, rapaz, traiu ali um amigo. Então, sério.
A condição de Davi, humanamente falando. Se você for friamente assim, na nossa ótica humana, é isso que você vai ver. Saul não teve esse crime moral. Então, moralmente falando, Saul era até mais aceitável, pela nossa ótica. Sabe qual era a diferença? A diferença é que quando a coisa pegava, quando a coisa apertava, enquanto Saul chegou lá e disse assim, ó, Samuel tardou em vir, e o povo pegou e disse assim, não, tem que sacrificar, tem que sacrificar, tem que sacrificar. Ao invés de ele seguir com a instrução que ele havia recebido, ele abriu mão para ficar de boa com o povo. Quando Deus chega e diz assim, não, vamos, é para ir lá e matar, tirar ali, ó, pegar o gado, pegar, não é para voltar com nada. Aquilo que você vê lá, você só vai conquistar e acabou. Ele chegou e disse, não, deixa eu pegar uma parte daqui, uma parte dali, porque pressão, sabe? E aí você tem uma diferença de Davi, que quando a coisa apertava, Davi dizia assim, ó, eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do céu. É essa conexão. De você não ser, na sua condição de filho, você não sair do seu lugar. Lembra que Deus, quando Ele chamou o homem, Ele falou para Ele mesmo? Agora imagine, por exemplo, vamos lá para a parte quando teve o Sermão da Montanha. E Jesus chega lá e disse, olha, olhai para as aves do céu, olhai para os lírios dos campos. Veja bem, Jesus não falou, olhe para os lírios do céu, olhe para as aves no campo. Não, cada um no seu lugar, cada um na sua ordem, cada um no seu elemento. Enquanto cada um tiver no seu elemento, o que é que tem? Provisão, proteção, segurança. Então, se você, irmão, está no seu elemento, quem é o seu elemento? Deus. Você tem a natureza divina dentro de você. É o seu elemento. Nesse elemento, meu irmão, você tem segurança, você tem proteção. Consegue entender? Deus, Ele almeja isso em nós, sabe? A palavra diz que a terra, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Sabe, Belém está ansiosa para ver a manifestação dos filhos de Deus. Ananindeua está esperando a manifestação da glória dos filhos de Deus. Agora, irmão, se Deus diz que a palavra que Ele nos salvou, eu acho que tem até o texto aqui. Romanos 5,17, põe aí. Deixa eu ver a hora. Amém. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça. Olha bem a palavra, dom da justiça. Dom aqui, presente. Não parte de nós, irmãos. Parte de Deus. Ser aceito por Deus, parte de Deus. A gente recebe isso pela fé. É pela fé. Reinarão, hein? Aí mendigarão em vida? Ô Senhor, por favor, né? Misericórdia. Olha para mim, tá uma miséria. Fala, reinarão em vida. Reinarão. E quando Deus diz isso, ó, não é futuro não, já está planejado. Quando Deus fala, é. Quando Ele chega para Abraão e diz assim, olha Abraão, eu te chamei para você será o pai de uma grande nação. Já é. Para Deus já é. Não é a circunstância não, meu querido. Não é a circunstância que vai dizer onde é que você pode chegar, não é o seu conhecimento que vai dizer onde é que você pode chegar, não. Deus te deu um cheque em branco ali, ó. Onde é que você quer chegar? Onde é que você quer alcançar? Toma isso. Amém. Sabe? Entra no Santos dos Santos ousadamente.
Não tenta entrar na força do seu braço, achando que vai ser o seu trabalho na igreja, a sua função, que vai fazer você ser aceito. Não, meu querido. Nós fazemos isso porque nós somos do Senhor. E se nós somos do Senhor, nós caminhamos como Ele é, como Ele faz. Vocês entendem a diferença? Eu não faço para ser. Mas como eu sou, eu faço. Entenderam? Porque eu sou salvo, porque eu tenho a natureza de Deus em mim, meu irmão, eu vou amar o meu próximo, eu vou servir, eu vou perdoar, eu vou caminhar com Deus. Não é na força, sabe? Isso até em relação à figura do Antigo Testamento, a gente vê quando o sacerdote ia para o sumo, para o Santo dos Santos, para apresentar o sacrifício dele, uma das coisas que não era aceita lá, era isso aqui, ó, suor. Sabia? O sacerdote se lavava antes. Ele entrava lá, trocava de roupa, porque assim, o sangue era aceito. A lágrima era aceita, porque Deus não rejeita, né, um coração quebrantado. Mas o suor não era aceito, não. Você chegar diante de Deus, Senhor, eu fiz, olha o que eu fiz. Olha, né? Sabe, parece até aquela parábola de Jesus, né? Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. E a palavra para ele não foi muito boa, porque ele não entendeu a justiça de Deus. Imagine, por exemplo, se você estivesse fechando seus olhos agora e pensando que você estivesse com uma pedrinha na mão, diante de um lago. Você está na margem de um lago, né? Um lago muito profundo. E eu estou com um pedregulho enorme assim na mão, bem grande. Você está com uma pedrinha pequena. E aí a gente joga a pedra junto no lago. Eu pergunto para você, onde é que está a pedra? Está no fundo do lago. Tanto faz a minha pedra grande, quanto a sua pedrinha pequena. Todas as duas estão no fundo do lago. Imagine que Deus, Ele fala na sua palavra, que Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Ah, Senhor, mas o Senhor está ofendido de mim. Por quê? Já perdoei, eu nem lembro mais. E você está trazendo de volta. Sabe, o diabo coloca aquela seta lá. Não, mas você fez isso. Você já se arrependeu. Você já confessou, você já abandonou aquilo. E o diabo, não, mas você fez isso. O acusador. E você pega. Sabe, é uma situação, irmãos, que paralisante. É como se eu tivesse... Colocar isso aqui numa posição. Chega aqui, irmão Jackson. Pega aqui. Chega aqui, Zão. Não. Não, está tranquilo. Veja só. Imagine que eu aluguei uma casa para o pastor Jackson. Certo? Aluguei a casa lá. E ele atrasou o aluguel. Ele me deve. E eu estou todo dia batendo na porta dele. Todo dia dizendo, olha, você me deve o aluguel, paga o aluguel, eu vou te botar para fora. E cria aquela pressão, acaba com o dia dele, ele fica lá sufocado por causa disso. E aí, de repente, vem um parente dele, irmão Saul. Ele fica sabendo das coisas, aí Saul chega para mim e diz assim, ó, quanto é que é a dívida dele? Eu diz assim, não, é tanto. Fala o valor, não, 15 mil. Beleza, pagou o aluguel. Pagou o aluguel, e não só isso, ele disse, olha, eu compro a casa. A casa não é mais sua não, a casa agora é minha. Eu comprei a casa. E aí, beleza. Saul vai de novo para seu lugar. Vai lá, ele está lá, ele já fez tudo, todos os benefícios. Tudo que era para ser feito, ele já fez. Ele pagou a dívida, ele comprou a casa, e ele deixou ali, ó, o pastor Jackson na casa dele. Certinho. Só que o pastor Jackson não sabe. Ele não sabe do que foi feito. Ele não tomou consciência do que foi feito por ele.
E aí eu vou lá e digo assim, rapaz, paga o aluguel. Paga o aluguel, você me deve. Veja bem, ele não está sabendo qual é a condição dele. Ele não sabe que tudo isso foi pago já. E eu estou lá atormentando. E o dia dele acaba novamente. Ele está vivendo a mesma experiência que ele vivia antes do irmão Esaú resolver a vida dele. Vocês conseguem entender? Está vivendo mesmo aquela mesma vida de derrota, sabe? Paralisante. Meu irmão, isso é tão sério. Porque aqui, no Brasil, levantando estatisticamente, isso aí se comprovou ao longo do mundo, dentro de uma pesquisa que foi feita, o maior número de pessoas que já se desviaram do Evangelho hoje foi por não experimentarem o poder dele em sua vida. Por um dia terem aceitado Jesus e continuado a viver da mesma forma, sem ver o poder de Deus agir. É uma das maiores causas de abandono da fé. Por isso que você precisa estar tão seguro disso. Aí o irmão Jackson não sabe. E eu estou lá cobrando. Agora eu pergunto, Pastor Jackson, se o senhor soubesse que já tinha pago o aluguel que a casa, quando eu chegasse para cobrar, o que é que você ia fazer? Não pergunte, não. Me mandar embora, com certeza. Obrigado, meu irmão. Mas... Gente, é exatamente isso. Veja bem, você já morreu. Porque você morreu com Cristo e foi ressuscitado com Ele. Amém. Aí eu pergunto, qual é a doença que pode te matar? Se você já morreu, tem doença que pode matar morto? É isso? Você já ressuscitou com Cristo. Então, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Isso é para mim? É para mim. Isso Deus não trata por atacado, não. Espera aí que eu vou passar o atacado lá, ver lá a igreja de Ananideu, amém. Mas ele vê cada um individualmente. Quando ele chamou Abraão, ele chama pelo nome. E isso é poderoso, irmãos, quando ele chama pelo nome. Porque o nome traz uma identidade. E você precisa gravar isso, essa identidade de justiça que Deus colocou em você. Então eu sei que eu sou Alex, porque desde sempre me chamam de Alex, eu já me convenci de que eu sou Alex. E se alguém chegar para mim e quiser dizer que eu sou Pedro, eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar porque eu sou Alex. E por ser Alex eu não fico arrepiado, eu não sinto um frio na barriga, eu não preciso ficar todo fora assim. Não. Por quê? Porque o que eu preciso ter é convicção. E a mesma coisa com relação à palavra, irmão. Quando você recebe a justiça é pela fé. Você não precisa se sentir justo. Você percebe isso? Você não precisa se sentir, você não precisa ficar arrepiado, não. Agora eu sou justo. Não. Eu acredito porque a palavra diz isso. Entendeu? A palavra diz isso. E eu tenho que tomar isso para mim. Quando Deus fala para eu operar como Ele, como é que Deus opera? Falando. Chamando a existência. Amém. Haja luz, haja animais, haja separação. É dessa forma que Deus chama. Mas, irmão, Deus te deu uma identidade única. A sua voz, você sabia que a sua voz, o padrão de voz que você tem, ela é uma identidade, ela serve como identidade. Não existe duas pessoas no planeta com a mesma voz. Pode ser semelhante, mas se você botar lá no espectro da voz assim, analisar, o ouvido humano às vezes até pode enganar um pouquinho, mas quando você pega lá e analisa, você vê que há frequências lá tudo diferente. Porque, irmãos, tem coisas no reino espiritual que só você, com a sua voz, vai atingir. Amém. Sabe, é um projeto. Quando você nasceu, você não nasceu à toa. Você não nasceu despropositadamente, você não nasceu por acidente, não. Quando você nasceu, nasceu junto um propósito. Há um propósito para a sua vida. Único, que eu não consigo realizar por você. Assim como declarações de fé tem que sair da sua boca, meu querido. Tem que ter a sua identidade. Não adianta a sua esposa fazer declaração de fé por você, seu filho, né, seu marido, seu irmão. Não adianta. Eles podem orar por você, interceder, né, pegar junto. Mas, irmão, tem que sair de você. Você precisa tomar posse. Amém.
Você precisa entrar ousadamente, crendo nessa justiça. Tiago fala assim que vocês nada tendes porque não pedis. Ele não falou que você não tem nada porque você não tem dinheiro, porque você não comprou. Ele falou porque você não pede. Porque é tímido, tem algumas versões que fala isso. Tímido. Sabe, suplicando. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Na nossa justiça tem uma figura interessante, que o juiz, ele é inerte. Nessa semana, alguns dias atrás, eu precisei viajar com meu filho. Ele tinha perdido o RG e determinada companhia aérea pediu uma autorização judicial para que ele pudesse embarcar. Veja bem, o juiz estava no domingo lá, com a vida dele, normal. Ele estava lá. Eu precisei ir e fazer um e-mail, solicitar, sabe aquela petição que às vezes o advogado faz, né? Faz uma petição. Então, você cheguei lá e, preciso de uma autorização e tal, em virtude disso. O juiz olhou, está tudo certinho, tudo correto, então, dê autorização. Segue a autorização e tal. Acabou, está declarado. Então, Deus nos deu a sua palavra. Jesus, ele é a palavra. Nele temos tudo, irmãos. Nele temos tudo. Você não precisa ficar intimidado por circunstâncias, não. Quando Jesus foi tentado ali no deserto, a primeira coisa que o diabo fez foi colocar a palavra. E disse, não, mas a palavra fala, né? Se você transforma essas pedras em pão. Em outras palavras, ele queria trazer Jesus para a necessidade das circunstâncias ali. Não, você está com fome, então você tem que pedir aquilo para aquela hora ali. Você tem que responder às circunstâncias. E isso é perigoso para a nossa vida, irmãos. Você tomar decisões em circunstâncias complicadas. Como é que é isso? Momentos de pressão e você está se precipitando e tomando decisões assim à torta, sem buscar a direção de Deus. Por quê? Porque você é sensível à pressão? Não. O que é que Jesus fez? Também diz a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Diabo, eu não me movo nas circunstâncias, não é isso aqui, que vai fazer eu me mexer, não. Eu espero o comando do alto. É nesse comando que eu me movo. É a isso que eu respondo. Amém? Amém. Deixa eu ver a hora. Amém, irmãos? Deixa eu chamar até o louvor agora, aqui, já ir pedindo para o louvor vir. Então, eu acho que deu para a gente ver um pouquinho aqui. Como eu disse, irmãos, é uma pincelada sobre algo que a gente é ensinado dentro da palavra, é treinado. Eu convido você mesmo a entrar nessa escola, a mergulhar nessa palavra. Olha, irmãos, depois disso, isso foi tão libertador para mim. Saber que eu podia confiar no caráter de Deus, confiar na justiça dele. De não olhar para mim mesmo, na minha condição, porque eu estava entrando naquela regra de fé, sabe? No sentido de que, assim, eu tinha que fazer para receber, fazer para receber, fazer para receber. E isso era tão pesado. Aquelas regras assim de você pode isso, não pode aquilo, você pode isso, não pode aquilo. E eu estava perdendo o melhor. O melhor. Sabe aquela parábola ali do filho pródigo? Que ele se arrependeu, voltou e teve festa. A festa estava rolando lá e o irmão ficou bravo porque a festa estava rolando lá, não gostou. Eu quero dizer, meu irmão, que se você se arrependeu, a festa é para você, viva a sua festa. Esteja em festa. Mas o irmão ficou meio descontente porque, eu fiz, olha o que eu fiz. Sabe? E glória a Deus, porque Deus não encerrou a festa do outro irmão, a festa continuou rolando. O pai, né? O pai não encerrou a festa lá, ele foi tratar depois com o filho aqui, mas deixou a festa acontecer. Então não pare sua festa, não. Não pare sua festa porque alguém está achando diferente, achando que você não tem direito. Não, irmão. Viva a sua festa.
Sabe, esteja com Deus, esteja em festa, vivendo a sua fé. E aí foi tratar com o outro e disse, olha, se você quiser, tem festa para você também. Isso para mim foi rema. Quando ele chegou e disse, olha, se você quiser, tem festa para você. Entra. Vai para a festa. Amém? Vamos viver em festa, irmão. Vamos reinar. Aleluia! Aleluia! Projetado para frente. Aleluia! Sobre nós brilha o sol da justiça. Glória a Deus. Aleluia! E se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deseja ter essa justiça sobre você, é o primeiro passo. Morrer em Cristo para viver com Ele. Ganhar essa nova vida. Sabe, essa vida de esperança. Agora é um bom momento. Faça o sinal, vem aqui. Nós queremos orar por você. Amém? Todos salvos? Amém.